Raimundo é esse marido que ele não fica preocupado, né, em que eu pregue, que eu tenha um certo destaque. Ele, pelo contrário, ele me impulsiona. Às vezes eu não quero pregar, não quero ir para algumas conferências, não quero. E ele fica, você foi chamado para isso. E eu sei que Deus está falando com alguém, porque no casamento não pode haver competitividade. Ele sempre fala que é como um time de futebol. Se o time vence, né, todos vencem. Até mesmo aquele que fica segurando a bola para entregar. Lá no Brasil chama gandula, né? Então, todos vencem. Assim é um casamento. Não existe ninguém melhor que outro. Nós nos complementamos. Amém? O sucesso dele é o meu sucesso. Eu sempre impulsionei ele a ele escrever, divulgar o livro dele. Eu ainda não escrevi. Lá em casa, todo mundo já escreveu o livro, menos eu. As filhas têm livros escritos, os genros têm livro, e ele. Mas eu tenho o prazer de poder impulsionar. Onde eu vou, eu levo os livros dele, eu divulgo. E isso é casamento, é cumplicidade. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós estamos aqui na Europa com uma missão. Ele veio dar aula no Rema. E depois nós vamos fazer o treinamento profético de 12 a 16 de março. Nós vamos estar lá em Lisboa. Vai ser presencial e online. Então, se você não puder ir, você pode adquirir online. Presencial é gratuito. O online tem um certo valor, até para cobrir algumas despesas. Mas eu posso te garantir, vai fazer uma revolução na sua vida espiritual. E também nós viemos este ano com um cumprimento de um sonho. Há mais de 20 anos, Deus colocou no meu coração a Noruega. Eu não vou dizer que é para abrir igreja, eu disse a Marina, ainda não sabemos o que é. De repente só é para orar. E tantos anos que a gente vem à Europa, nunca houve essa oportunidade. E dessa vez nós temos a oportunidade de ir lá. Como fomos em Dubai há 2 anos e pouco atrás, e quando a gente foi com o treinamento profético, a gente tinha feito em Angola, e eu disse à equipe, olha, nós vamos a Dubai, claro, nos descansar um pouco, mas também vamos com um propósito. Nós vamos pisar naquele lugar e nós vamos profetizar ali. E assim que chegamos no aeroporto, nós começamos a orar. Oramos em outras línguas. Depois fomos em alguns pontos turísticos e orávamos. Eles não entendiam mesmo, é tudo árabe. A gente falava em língua. Acho que ele pensava que a gente era de outra nação, né? E a gente orando ali. E qual foi a surpresa? Que em um breve tempo nós viemos ver o nosso conhecimento que o Verbo da Vida estava chegando lá. Né? Um grupo de homens e mulheres da fé. Então, nós vamos para a Noruega também com esse propósito. Interessante, Marina, nem te falei. Ontem à tarde, uma irmã que estava acompanhando a conferência, ela mora na Finlândia. Ela disse, por que vocês não vêm aqui? E nos deu todo o roteiro para a gente ir lá na Finlândia. E eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso? Não prometemos que iremos lá, mas já é um país para nós orarmos e o Verbo da Vida chegar lá, a Palavra da Fé chegar. Né? Tinha gente da Finlândia assistindo a conferência. Né? Glória a Deus. Vocês estão felizes por isso? A gente não tem noção onde a Palavra da Fé vai chegar. E nesta manhã eu quero falar um pouco mais sobre um assunto que vai trazer o avivamento poderoso. Amém? Eu queria, a moça do teclado, pode me ajudar nisso? Então, nós estamos, queridos, à beira do maior avivamento que vai existir. Ele pode eclodir a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser daqui a 2 anos, mas a verdade é, nós vamos ter o maior, o mais intenso e o menor em duração. Este avivamento vai trazer Jesus de volta. Não é por acaso que Deus está abrindo tantas portas. Né? A gente tem que estar ligados, vigiando mesmo, ligados no sobrenatural. Não é por acaso que você veio morar nessa nação. Foi daqui que partiram os maiores avivamentos. Daqui que foi para os Estados Unidos,
que provocou o avivamento da Rua Azusa, mas o próprio Smith Wigglesworth, ele falou durante o avivamento da Rua Azusa, ele disse, olha, nós estamos em um grande mover pentecostal, mas posso te dizer, Deus mandou avisar que ainda não é o maior avivamento. Virá um que vai sobrepujar todos. E é este que nós estamos aguardando. Ele liberou uma profecia. Um certo profeta, ele morreu. E ao chegar aos céus, Deus disse, você vai ter que voltar para cumprir ainda todo o plano. E Deus revelou para ele, você vai levantar líderes, você vai pregar para lideranças, onde eles vão espalhar a notícia de que vai chegar um grande avivamento. O maior avivamento de todos os tempos. Aonde em um dia, 1 bilhão de almas serão ganhas para Cristo. Eu vou dizer novamente. Em um dia, 1 bilhão de almas. Como isso é possível? A internet, né? O globalismo. Hoje você está pregando aqui, o mundo inteiro pode estar te assistindo. Vai ter uma pregação que em um dia, 1 bilhão de almas se renderão a Jesus. Mas, queridos, não tem como esse avivamento se manifestar sem uma disciplina espiritual chamada oração. Nós vamos falar um pouco sobre a oração. A oração é que vai abrir as portas para o avivamento e que vai manter esse avivamento. Não somente trazê-lo, mas uma manutenção. Como foi o da Rua Azusa, que foram 1000 dias de poder. 3 anos e pouco de poder na Rua Azusa. Mas nós estamos à beira de um maior que é a Rua Azusa. Sabe, o movimento da Rua Azusa não trouxe apenas um despertar espiritual. Mas em todas as áreas que você imaginar, esse avivamento teve consequência, refletiu. Por exemplo, foi depois da Rua Azusa que começaram as maiores invenções tecnológicas e científicas do mundo. Milhares de anos o mundo andou a pé ou a cavalo. Depois da Rua Azusa veio o primeiro carro. Estão comigo? Veio a tecnologia. Porque o avivamento espiritual não é somente para a gente ter cultos onde todos caiam no poder. Não, é a consequência desse cair no poder. É a consequência desse derretimento dos corações. Pessoas tão duras, elas serão amolecidas, derretidas, como foi na Rua Azusa. Eles falavam que era um derretimento de fogo, com fogo. As pessoas desmaiavam no poder. As pessoas passavam nas ruas e eram atraídas para aquele local. E dali saíram para o mundo, como é o caso daqueles 2 suecos que foram parar no Brasil, no estado do Pará, e fundaram a maior denominação até hoje, que é a Assembleia de Deus. Por causa que passaram no avivamento. Não é somente o que vai acontecer durante, mas após o avivamento. A ciência, a tecnologia, as ideias divinas, as inspirações, as grandes empresas sairão das igrejas, os grandes negócios, a partir de um avivamento espiritual. Amém, queridos? E isso só vem com oração. Então eu quero falar um pouco sobre oração. Eu sei que essa igreja ora, nós sentimos cheiros de oração. Quando eu chego em lugares, eu percebo no Espírito uma igreja que ora, uma igreja que leva a sério o desejo pelos dons espirituais. E eu profetizo, amado, que vai haver uma avalanche de dons espirituais nesta igreja. Há um desejo em vocês, há um desejo, é uma fome intensa por Deus. E Deus, Ele se manifesta onde há uma fome, onde há desejo. Não somente conhecer a palavra, mas um despertar pelos dons espirituais. Para que o plano de Deus se estabeleça na nossa vida. Eu falei na conferência de mulheres que nós não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo de picuinha, de competitividade. Nós precisamos do mover sobrenatural. E a oração é a chave para o avivamento.
Sabe, na Coreia, todos conhecem a história, a Coreia do Sul era uma nação miserável. Vivia, mas das sobras de outros países. Totalmente presa ao Japão. E de repente, eles são libertos do Japão, mas vem a Coreia do Norte querer impregnar a sua doutrina. E não tinha nenhuma possibilidade deles saírem daquela prisão, daquela miséria. E foi quando eles começaram a orar. O presidente levantou a voz dizendo: todo o país em oração. Foi dali, mas a partir dali, que foi levantado Pon Yong-chul. Através de intensas orações, o país que milhares de anos imerso em uma prisão espiritual, prisão econômica, miséria, de repente é despertado. Hoje a Coreia do Sul é um dos países mais ricos do mundo. A despeito de estar colado com a Coreia do Norte. E vocês sabem o que acontece na Coreia do Norte. E o esplendor que é a Coreia do Sul. Não é por acaso. Foi através de um avivamento espiritual. Da nação inteira orando. Caiu um avivamento. As maiores igrejas do mundo estão na Coreia. E veio através de um ex-budista. Um menino de 18 anos... já declarado quase como morto, com uma tuberculose crônica, não tinha cura, e era budista, e uma moça pregou para ele. Uma missionária, você não tem noção o que a sua voz pode fazer. Uma missionária entregou para ele uma Bíblia. Ele não tinha muita coisa a perder. Não, mas eu sou budista. Não, mas leia isso aqui. E lá ele encontrou Jesus. E a partir desse homem, houve uma revolução espiritual na Coreia do Sul, a ponto do mundo inteiro, pastores do mundo inteiro, viajar para a Coreia, para saber qual é o segredo, qual era o segredo de crescimento daquelas igrejas. E ele dizia: a oração. A oração é a chave para o avivamento. E lá em Tiago, capítulo 5, verso 16... diz assim: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para ser curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu quero ficar com essa parte. Numa versão amplificada, diz assim: que a oração intensa, uma oração ardente, contínua, consistente. Isso significa suplicar. A oração, a súplica de um justo tem grande poder. Não é qualquer oração. É a oração intensa. Sabe, que você percebe que o seu espírito está querendo intensidade. E você parar tudo que faz para obedecer o que o Espírito Santo está dando comandos ao seu espírito. Gastar tempo mesmo. Sabe aquela expressão, pagar o preço? Talvez isso não soe muito bem para nós da fé. Mas não é pagar o preço pela salvação, já foi pago. Mas existem coisas, amados, que nós devemos renunciar a algumas coisas, colocar as prioridades naquilo que é prioritário. E a oração para nós é como respiração. Estamos chegando em dias que, assim como não podemos viver sem respirar, nós não podemos viver sem orar. Não existe aquela coisa, tem as irmãs que oram na igreja, tem o grupo de oração. Não, todo o corpo de Cristo precisa orar intensamente. Existe uma grande obra aqui na Europa. Eu creio, amados, que os antigos avivamentos que ocorreram aqui, Deus está despertando. Deus só precisa de uma pessoa que se coloque na brecha. Clama-me, eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas ocultas, coisas que você não conhece. Está lá em Jeremias 33, verso 3. Ele está fazendo uma coisa nova. E nós precisamos estar apercebidos no nosso espírito. Graças a Deus pelo crescimento dessa obra. Mas eu te digo, tem mais. Porque deste lugar vai sair pessoas para todas as nações. A Rússia precisa ser invadida pela palavra da fé. Groenlândia, quantos países, quantas nações. A própria Suíça já tem, mas precisamos de um reavivamento.
Isso só vem por oração, amados. Toda tecnologia é importante, é imprescindível para essa era, para esse tempo que Deus quer derramar o avivamento. Mas sem oração, nada disso vai ter valor. Precisamos nos envolvermos mais. Todo avivamento são precedidos de horas e horas e horas. William Seymour, que foi o precursor do avivamento da Rua Azul, orava 7 horas por dia. 7 horas, todos os dias ali. O apóstolo Paulo, queridos, para se mover em toda a Ásia e Europa, ele orava muito. Ele dizia: eu oro muito mais em línguas do que qualquer outro de vocês. E às vezes eu coloco nós, porque eu também estou inserida, nós não damos o devido valor à oração. No Brasil, os cultos menores, cultos com menor número de pessoas, é o culto de oração. Graças a Deus que na minha igreja não é assim. Nós temos uma cultura de oração. E essa cultura está sendo impregnada em vários lugares. O culto de oração deve ser o culto mais cheio. Sabe? Nós temos que ter um estado intenso e ardente no nosso espírito. Com relação a determinadas situações, com relação a pessoas, com relação a nações. Deixar que o Espírito Santo, sabe, impregne em nós esse desejo de orar por tal nação, por tal pessoa, gerando. Eu tenho certeza, mas que não é nenhum tipo de soberba, mas eu tenho certeza que a nossa ida ali em Dubai, orando ali naquelas ruas, orando no aeroporto, aquilo ali destravou coisas no mundo espiritual. Nós iremos entrar nessas nações, nós vamos na Suécia, na Noruega, não sei se a Finlândia vai dar, mas nós não vamos fazer turismo. Nós vamos pisar naquele lugar intencionalmente, orando. A oração de um justo pode muito. Amém? Então esse espírito de oração tem que estar impregnado em nós. É um espírito como é o espírito da fé. É espírito de oração, do jeito que é o espírito da fé. O que é o espírito de oração? Uma expectativa que algo poderoso vai acontecer a qualquer momento. Ter o espírito de orar. Não delegar isso só para a esposa. Não delegar isso só para o grupo de oração, de intercessão da igreja. Sabe, ligando as coisas que já foram estabelecidas no céu aqui para a terra. Uma prática mesmo. Deixa eu te dizer. Oração é uma disciplina espiritual em várias religiões. O judeu, ele ora 3 vezes ao dia. O muçulmano, queridos, oram 5 vezes ao dia. Os budistas, 10 vezes. Os Sechonoye, 18 vezes. E o cristão? Eles oram, mas há um Deus que não é vivo, mas que eles se comportam como aquele Deus fosse vivo. Nós servimos a um Deus vivo e muitas vezes não nos comportamos como se víssemos a alguém que é vivo, poderoso, invisível, criador do céu e da terra. Se não oraríamos mais. Quantas coisas serão resolvidas, seriam evitadas se orássemos mais. Se buscássemos mais a face do Senhor, se desejássemos mais a presença dEle manifesta em nosso meio. Irmãos, eu não sei você, mas eu vivo insatisfeito. Eu não vejo demônios se manifestando com tanta facilidade. E a gente sabe que o mundo está cheio de demônio. Por que será? Porque é só a oração que dá essa sensibilidade. De você ver o oculto e o profundo. De você ver demônios escondidos ali por trás daquela pessoa. Entidades malignas usando pessoas de forma sutil. Nós precisamos ver milagres. A porta para o sobrenatural é a oração na mente e a oração em línguas. Paulo em 1 Coríntios 12 diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Ele não quer que a igreja seja desconhecedora dos dons. E muitas vezes, mas não estamos vendo.
os dons em manifestação. Há uma necessidade. O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, 14, a respeito dos dons, e diz assim: desejai os dons. Eles já estão disponíveis, mas nós precisamos desejar. Queridos, denominações aí inteiras não têm a revelação que nós temos. Não é que nós somos melhores, mas aprove a Deus, nós temos revelação de quem somos, do que podemos, do que temos. Nós não somos miseráveis, não chegamos na presença de Deus como um mendigo. Não, nós somos filhos, mas às vezes não estamos com essa intimidade com o nosso Pai. Amém? O espírito de oração impregnado em nós vai nos dar essa consciência: onde eu estiver, eu devo estar orando, intercedendo, disponível para o Espírito Santo me usar. E sabe, não apenas orar em línguas como línguas emergenciais, mas ter tempos de devoção. Tirar no mínimo 1 hora por dia para orar em outras línguas. Para este avivamento que Deus conta conosco. Eu não sei você, mas eu não quero estar fora daquilo que Deus está fazendo na terra. Eu digo ao Senhor: não me deixe de fora, Pai. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. Está para fazer. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero ter uma vida com Deus de tanto tempo, de 32 anos que eu sirvo a Jesus. E quando vier o ápice, que é o avivamento, eu estar de fora. Eu estar como aquelas mulheres imprudentes, aquelas noivas imprudentes, aquelas nécias. E amar, se a gente não tiver cuidado, o avivamento vai chegar e a gente não vai perceber. E eu estou aqui para te animar a desejar, porque nesse avivamento, sabe, nós vamos ter lucros espirituais e lucros materiais. Porque tem ideias divinas que Ele está a liberar, e vai ser nessa fase do avivamento. Ideias que Ele não quer que o homem lá fora tenha, mas os homens estão pegando porque estão sendo mais prudentes que a igreja. Mas as melhores ideias deste mundo para enriquecer o corpo de Cristo tem que sair de nós. Para enriquecer o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Tem que partir de nós. Irmãos, vai ser exigido muito dinheiro para a propagação do evangelho nessa fase do avivamento. Quando em Joel 2, Joel começa a profetizar que todo o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e vossos filhos terão visões, vossos velhos sonharão, e vocês profetizarão. Ele fala assim: depois disto acontecerá, né, que vai ser derramado o Espírito Santo, tal. Depois disto o quê? E ele mostra nos versículos anteriores, que é depois de uma restauração financeira na nação. Depois de um derramado de prosperidade. Os lagares cheios, comereis abundantemente. Você pode pesquisar lá Joel 2 em diante, e você vai ver isso. Depois que Ele nos enriquece, vem o avivamento. Por quê? Porque para o avivamento vamos ter que ter muito dinheiro para propagar o reino de Deus. Os melhores equipamentos, os melhores recursos tecnológicos nós precisamos ter. Eles não são baratos. Por isso que você precisa ser rico. Ei, oração em outras línguas vai te enriquecer também. Que não seja só esse motivo, mas vai nos enriquecer. Vai vir estratégia. As maiores estratégias de Deus que eu já recebi na minha vida pessoal, inclusive para abandonar um emprego de 30 anos no governo federal, foi orando em línguas. Ele disse: eu quero te fazer prosperar. E aí você está estagnada. E eu ganhava muito bem, mas lá eu estava estagnada. Porque você chega num ponto que você não sobe mais. E o que Ele tinha para a minha vida era muito maior. Não pense que você, onde está, dessa forma confortável, você vai alcançar grandes coisas. O plano de Deus é completamente revelado para nós quando tiramos tempo para orar em outras línguas. Aqui em 1 Coríntios 14, vocês estão animados? Eu quero ter um tempo de oração com vocês. 1 Coríntios 14, verso 14. O apóstolo Paulo diz assim: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. E se aperfeiçoa a si mesmo. Tem uma versão que diz isso. Quando nós falamos em outras línguas, porque, amados, como eu disse na conferência de mulheres,
É um privilégio para nós sermos cheios do Espírito Santo. É um privilégio para nós orarmos em línguas. Mas que não venhamos cair naquilo que Jesus falou. Uma joia no focinho de um porco. Eu sei que é pesado. Algo tão valoroso e nós estamos dando devido valor. Não será bom o Senhor olhar para nós e dizer: eles queriam tanto o batismo, e eu dou esse tesouro, essa joia, e eles não estão valorizando. Porque quando eu negligencio o orar em outras línguas, eu estou mandando uma mensagem para Deus. Eu não estou valorizando o enchimento do Espírito Santo. Quando eu deixo de orar, eu envio uma mensagem para Deus: eu não preciso do Senhor. É lamentável ter que dizer isso, mas é a realidade. E nós somos cheios do Espírito Santo. Aí às vezes vamos orar em línguas, e eu às vezes fico olhando, 1 minuto oro em línguas. Por que chamou o povo para orar em línguas? Eu sou do tempo, amados, que eu entrei no Verbo da Vida em 1996, que eu ia às 5 da manhã para a igreja orar em línguas. Não era Assembleia de Deus, não, era Verbo da Vida. Eu pegava um ônibus. Eu ia de ônibus 5 da manhã para encontrar com 4 irmãs, 5 irmãs lá para orar. Orava 1 hora, 1h30, para 8 horas estar no trabalho. Lá na cidade de Aracaju. Hoje a gente vê as consequências de lá. Uma das maiores igrejas do Brasil está em Aracaju. Uma cidade completamente idólatra. Eu sou de lá. Idólatra. 95% ou 99% católico romano. Eu era a única crente da minha universidade. Eu fazia direito em 1992. Quando eu aceitei Jesus, eu parecia que era um ET na sala de aula. Mas eu nunca me desviei. Eu decidi que não ia me corromper naquele lugar. E eu formei com destaque. Uma crente sendo destacada em um ambiente tão sem Deus. Por que eu estou falando isso? Porque assim que eu aprendi a ter intimidade com o Senhor, orar, e ainda não era batizada no Espírito Santo, mas eu dependia de Deus. Eu precisava depender dEle. Eu tive uma cura milagrosa e eu decidi que eu não seria uma crente qualquer, meia boca. Eu queria Jesus com toda a minha intensidade. E aí quando eu fui para o Verbo da Vida, havia essa reunião de manhã cedo, com 4, 5 mulheres. E eu ia para lá. E eu ia orar. Uma delas era a mãe de Edma, que hoje é a esposa do apóstolo Delry. E nós orávamos, era em outras línguas mesmo. Ninguém falava nada, ninguém comentava nada. Era só oração em línguas. 1 hora ali, canta lá, braço. O que é que acontecia? A gente não via nada. Mas uma vez o apóstolo Bud disse para mim: filha, quando você ora em línguas, você abre o mar vermelho. Eu nunca esqueci disso. Você vai estar abrindo o mar para vocês passarem por ele a pé enxuto. Então você pode não estar vendo nada, mas eu quero te garantir pela palavra, você está, mas modelando seu futuro. Você está preservando o plano de Deus na sua vida. Deus tem propósito, tem planos para nós, para cada um individualmente, para esta igreja, para cada pessoa individual. Mas muitos desses planos estão como se suspensos no mundo espiritual. E o que é que vai destravar uma vida de oração? A oração em línguas, mas não é um modismo, mas eu falo oração de verdade. Não é estar orando, olhando a cor do cabelo da irmã, o sapato que está usando. É de verdade. É aquela coisa de orar. Eu vou agora orar pela minha família em outras línguas. Eu tiro todas as distrações e eu começo. Eu não sinto nada, mas eu estou orando pelo meu filho, pela minha filha. Eu orava pelas
as minhas filhas, elas fizeram faculdade, as duas são formadas em direito. Eu orava pelo futuro delas, que elas não iam casar com qualquer um, ia ser com homens de Deus, elas não iam se corromper nas universidades lá em Salvador, nunca foram para um carnaval, nunca foram para nenhuma festa, e você não tem noção do que você vê sua filha pregando melhor que você. Não vai me dizer que não funciona. Nós servimos a um Deus que é vivo. Se Ele diz, clama a mim, eu vou te responder, Ele vai. Tem coisas que Deus quer fazer, mas precisamos voltar a ter uma intimidade. Irmãos, eu sei que vocês já fazem, mas é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Nós não viemos, eu quero dar um recado santo. Você não veio para aqui para ganhar mais dinheiro, não. Você veio como crente, com um plano de Deus, com um propósito de Deus. O dinheiro, o trabalho, a condição melhor foi só uma isca. Foi uma isca que Deus colocou. Mas o verdadeiro propósito é você fazer diferença nesse continente. Muitos aqui vão ser enviados para outras nações. Muitos aqui estão sendo só treinados, lapidados. E aceite a lapidação. Aceite o ajuste. Porque para onde você vai precisar de um caráter firme. Quando nós oramos, edificamos a nós mesmos. Construímos coisas em nós. Crescemos espiritualmente. Colocamos as coisas em ordem. A palavra edificar no grego é isso. Colocamos as coisas em ordem. Vamos ser sensíveis à voz de Deus. Quanto crente carnal e conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas chega disso. Tem gente fazendo muito com pouco. Não tem 10% da nossa revelação. E eu quero te deixar bem confortável, eu prego para mim também. Eu não estou pregando só para você. Tem gente fazendo muita coisa com pouco que conhece. Mas é comum, mas é algo bem comum na vida desses homens e mulheres que estão fazendo grandes coisas no reino de Deus. Vida de oração. Eles não negociam isso. A gente chama de religiosidade. Deus vê como intensidade. É religioso se ajoelhar para orar. Jesus era religioso que ele se ajoelhava para orar. E jejuns. Quantos jejuns? Essas pessoas que têm grandes ministérios fazem. São muitos. Eu sempre leio novamente os livros do irmão Reagan. E naquele livro, O Ministério do Profeta, ele fala sobre os dias de jejuns que ele fazia. Irmão Reagan às vezes passava mais semanas jejuando em um quarto e orando. E a gente não prega muito sobre isso. Ele não era um homem só da fé. A fé forte dele era a consequência do conhecimento da palavra e de uma vida de oração. Quando falava, acontecia. A vida de oração vai te fazer uma pessoa interessante, não interesseira. Por que interessante? Porque as pessoas vão querer saber qual é o segredo. O que é que você tem? Nós precisamos, amados, e os dons espirituais estão sempre liberados em um ambiente de pessoas que oram. E nós precisamos de curas. Nós precisamos que sejam liberados da parte de Deus os dons de curas, principalmente curas de câncer. Vários tipos de câncer. Jesus tem a cura para eles. E esta cura está na igreja, no corpo de Cristo. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Nós não podemos ficar conformados em ver tanta gente com câncer. E agora, o que vamos fazer? A gente tem mais a palavra no avivamento da Rua Azusa. Cegos chegavam na porta e a vista era recuperada. Avivamento com milagres. Nós queremos demonstrações de poder. Vocês querem isso?
Eu quero te incendiar nessa manhã. Uma das coisas que a oração em línguas faz é acender dentro de nós. A edificação significa acender a chama. Você que um dia já foi tão avivado. E vou te dizer, esse avivamento global começa com um avivamento pessoal. Eu tenho que ser pessoalmente avivada para que eu possa transbordar isso para todo o mundo. Alguém está entendendo? Nós precisamos. Olha, Deus, Ele acende o fogo em nós. É como na antiga aliança que dizia assim, que Deus acendia o fogo no altar, mas eram os sacerdotes que mantinham aceso. Nós temos que manter o fogo do Espírito. Nada pode roubar essa consciência que precisamos orar mais. Precisamos de um mover sobrenatural. Precisamos viver como avivalistas em toda a sociedade. Aonde nossos pés pisarem, chegou um avivamento. Amém? Hoje de manhã eu estava orando com meu esposo e a gente decretando falência do Carnaval de Salvador. Vocês vão ter notícia, vai ser o pior carnaval de todos os tempos. Pode não acabar de repente, mas todos os anos está enfraquecendo. Todos os anos. Então, nós precisamos entender isso. Como eu disse no início, Smith Wigglesworth profetizou um avivamento maior. Ele estava na África do Sul, quando ele disse, vai ter um avivamento que vai ofuscar todos os avivamentos. Vai ofuscar o avivamento do país de Gales. Eu não sei como está a realidade hoje do país de Gales, mas já foi um país onde um jovem, irmãos, eu vou descer, porque eu sei que eu não vou nem olhar mais para ali, sabe? O avivamento do país de Gales foi um jovem, 17 para 18 anos. Ele era um mineiro de carvão, trabalhava nas minas de carvão, um jovem. Mas nas horas vagas ia buscar a Deus, ia orar. E ele pediu a Deus o país de Gales. Um jovem, amados. Em um ano, toda a população, que à época era 100 mil pessoas. Em um ano, 100 mil pessoas foram ganhas para Jesus. E os estudiosos de avivamento dizem que por 8 anos, aquele povo que recebeu Jesus naqueles dias estavam firmes. Não foi um fogo de palha que acendeu e se acabou. Não, permaneceu. O que dizer, mas Charles Spurgeon, aqui em Londres, se você olhar a vida de oração desse homem, e vou dizer mais, era um batista, viu? Mas ele orava. E ele tinha umas salas chamadas salas de aquecimento. Aí os jovens que faziam seminários, seminaristas, foram lá um dia, uma vez, e perguntar, qual o segredo do seu ministério? Porque as igrejas eram abarrotadas. A igreja lotada, a igreja dele, o que tinha de gente dentro, tinha gente fora. Em uma época que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha microfone, não tinha nada. Mas tinha presença. Ei, a presença vai trazer tudo que a gente precisa. Você só precisa da presença manifesta. Você só precisa de ouvir a voz de Deus para os próximos comandos. Chega da gente errar, chega da gente estar frustrado. Vamos tomar decisões assertivas, porque Ele já nos comunicou primeiro. Amém, queridos. E Charles, aí o pessoal chegou lá e perguntou, ele disse, vem cá. E foi trazendo ele para dentro de uma sala, abriu uma porta, abria outra. Quando chegou lá tinha 700 pessoas, Marina, orando. Enquanto Charles Spurgeon estava no púlpito, tinha 700 pessoas. Eram sentinelas de oração. 700, era a sala de aquecimento. Irmãos, não é por acaso que as coisas acontecem. Nós não queremos, irmãos. No Brasil está uma febre, as igrejas cheias demais. Mas não se engane, muito é fogo de palha. Se um demônio se manifestar, não fica um. Não sabe o que é nascer de novo. No avivamento, quem bebia não bebe mais. Quem fumava não fuma mais. Os prostíbulos eram fechados, as boates fechadas. Foi assim na Rua Azusa. Aí você aceitar Jesus, continuar tomando uísque, ainda postar que toma uísque. Você aceitar Jesus com roupas indecentes, fazendo coisas imorais. Irmãos, não é esse tipo de crescimento que nós queremos.
Nós queremos um crescimento verdadeiro. Sabe, João Batista, ele não tinha um discurso bonitinho, não. Ele não ficava alisando o povo, não. E as multidões iam até ele, porque havia fome por Deus. Olha que discurso, raça de víboras. E Jesus, muitas vezes, não tinha um discurso tão bonito. Chamava os fariseus sepulcros caiados. Esse evangelho politicamente correto não é o evangelho de Jesus Cristo. Entenda, o amor tem que ser a base. Nós vamos amar as pessoas, mas nós queremos mudança. Em um avivamento que vem por meio de oração. As pessoas são quebrantadas, são mudadas radicalmente. Chegam prostitutas, se levantam mulheres de Deus. Chegam homossexuais, se levantam com a verdadeira identidade. Vocês entendem isso? É a oração que provoca isso. Mas um bom marketing digital vai trazer pessoas para a igreja. Mas isso não quer dizer que é conversão, que é avivamento. O diabo está distraindo muita gente. Está distraindo. Se liga no Espírito. Nós queremos multidões. E a propósito, Marina, eu tive um sonho antes de vir para aqui, para Portugal, para a Europa. Eu estava nos Estados Unidos, lá no seminário do Rema. Há 15 dias atrás eu tive um sonho. E eu sei quando é um sonho profético. Eu estava em certo lugar. Parecia que era a minha igreja, mas não era a minha igreja. Depois eu vim ter o discernimento que era aquele sonho para o corpo de Cristo. Eu vou dizer para vocês aqui. E eu olhava assim e dizia, um culto como é, como um qualquer. E de repente, começava gente entrando. Quando eu abri as portas, eram filas imensas. Eram multidões de um lado e de outro. Eu botava minha mão na cabeça, desesperada. Raimundo, o que é isso? O que é isso? Naquela mesma hora vinha uma voz, avivamento. E eu dizia, meu Deus, eu não me preparei. A gente não está preparado para tanta gente. Eu vim aqui como precursora para dizer, prepara-te, prepara teu povo, prepara a Europa, porque vai vir um avivamento.